Vamos começar aí então um novo projeto, a título de exercício mesmo, para que a gente refaça aqueles passos, tá? E consiga fixar melhor as atividades que a gente precisa implementar para que a gente consiga conectar nessa API aqui e ter esse arquivo JSON aqui na nossa aplicação, as informações dessa aplicação no nosso aplicativo aqui, tá? Então vamos lá, iniciei um novo projeto, vou chamar esse cara de API exemplo 2, tudo bem? Sendo que o primeiro foi aquele que a gente conectava aqui nessa API de consulta de CEP, certo? E aqui agora a gente vai conectar nessa outra API que me traz um JSON um pouquinho diferente. A diferença aqui é que, enquanto no projeto passado eu tinha uma única classe, um único JSON Object, nesse caso aqui agora eu vou percorrer esse cara utilizando um laço de repetição e vou também trabalhar com JSON Array, tá bom? Beleza, tenho aqui o nosso novo projetinho. Acho que a gente pode começar criando a nossa classezinha usuário, pelo menos para ela não apresentar os erros para a gente enquanto a gente testa, né? Então vamos lá. Essa API me retorna 100 usuários aleatórios, certo? Vamos lá. Lembrando, gente, esse aqui é um site de teste de APIs, tá bom? Como é que ele funciona? Eu tenho vários exemplos prontos aqui, tá? 500 comentários, aí ele tem lá uma APIzinha pronta, tá? A gente está usando justamente para teste, tá? Para eu mostrar para vocês como que funciona a interação com arquivos JSON, como que eu recupero essas informações de uma aplicação implementada por terceiros, tá? Uma aplicação que gera um web service e a gente consome esse web service a partir do nosso aplicativo, tá? Vamos lá então, criei aqui, vamos lá criar a nossa classezinha usuário. A gente já pode fazer aqui, né? Vamos lá, ID, nome, sobrenome. ID, nome, sobrenome, e-mail. Eu estou fazendo em linhas separadas assim, só para ele me gerar os getter e setter depois, tá? Endereço, rua. Aqui eu poderia ter uma classe chamada endereço, e na classe chamada endereço eu tenho todos esses dados, tá bom? Como são poucos dados e eu não tenho muitos nós alinhados um dentro do outro, a gente pode fazer direto desse jeito assim, tá? String endereço. Eu vou chamar aqui tudo que está dentro daquele nó de endereço underline, tá? Endereço underline rua, endereço underline. Vou chamar isso aqui de complemento. CEP. Então vai ser endereço CEP. E aqui eu tenho latitude e longitude. Tudo bem? Ele está dentro de gel. Gel, lat e gel, long. Tá, o que mais que o usuário tem? Telefone, site. Telefone, site. E aí ele está vinculado a uma companhia que ele trabalha, uma empresa. Tá? Vamos lá. Empresa, nome. Catchphrase eu vou colocar como slogan. Tá? Slogan. E BS eu confesso que eu não sei o que é, gente. Vai empresa BS. Tá? Tá, beleza. A gente tem essas informações aí para cada usuário. Novamente, tá? Uma maneira mais otimizada da gente fazer isso, né? Seria eu criar uma classezinha para cada objeto desse, tá? Poderia criar uma classe endereço com esses atributos, uma classe companhia com esses atributos. E aí eu teria aqui um atributo só do tipo endereço e companhia, tá?
Eu não vou fazer assim, gente. Por quê? Porque o nosso foco aqui nesse exemplo é deixar o código mais simples possível para que a gente aprenda a interagir aqui com o JSON, fazer aqueles parseamentos, a conexão na URL, tratar a string, tudo bem? Mas é claro, uma melhoria nesse código seria eu alinhar esses caras aqui, que estão dentro de objects específicos, dentro de classes específicas também. E aqui eu transformo um atributo em, por exemplo, endereço. Tá? Deixar claro que essa seria uma maneira, vamos dizer aí, mais correta. Tudo bem? Beleza, eu já tenho a minha classezinha usuário, deixa eu só gerar aqui os getter etc dele. Beleza, tá? Estou colocando todo mundo como string, deixar o mais simples possível. Tudo bem? Ok, vamos lá. O que a gente precisa então? A gente precisa conectar naquela URL, receber aquelas informações textuais, converter essas informações que estão em formato de texto para os nossos JSON Object e JSON Array, e a partir daí popular o meu objeto usuário, tá bom? E a partir daí eu consigo fazer aquilo que eu preciso na minha aplicação, mostrar na tela, carregar uma lista, manipular os dados de uma forma geral, salvar num outro banco de dados, tá? E por aí vai, beleza? Então a ideia é mais ou menos que a gente siga esse caminho aí, sempre que a gente for interagir com esse formato de intercâmbio de informações. Tá? Então vamos lá, primeiro passo aqui que eu faço, iniciar a nossa classezinha AsyncTask. Então vamos lá, public class. Eu vou fazer parecido com a vez passada, então vou chamar esse cara aqui de download JSON AsyncTask e vou dizer que ela herda de AsyncTask. Beleza? Esse cara aqui ele vai receber um argumento do tipo string, que vai ser a nossa URL, tá? Que eu vou conectar. O segundo aqui a gente não utiliza, vai ser vazio. E o terceiro vai ser o retorno dessa classe. Né? Qual tipo de resultado ela vai me produzir? Então aqui sim a gente vai produzir um array list de usuários. Tá? Array list de usuário. Pronto. Está feita a nossa chamada da classe, nossa assinatura da classe. Ele está pedindo para implementar alguns métodos, no caso eu dou em background. E eu já vou implementar aqui na sequência correta o onPreExecute e depois do doIn background o onPostExecute. Então vamos lá. OutInsert, override methods, onPreExecute e depois aqui OutInsert, override methods, onPostExecute. Então a sequência da AsyncTask são esses três métodos. Tá? Ele vem para cá, depois ele vem para cá e o retorno disso aqui vem para cá. Tá bom? A gente pode ver aqui no código que eu disse que essa classezinha aqui ela me gera como resultado um array list de usuários. Né? Então aqui no doIn background ele me retorna um array list de usuários. Esse retorno do doIn background ele vem como argumento aqui para um postExecute, justamente um array list de usuários. Por isso que eu não precisei preencher esses tipos de argumento, né? Porque eu já informei eles aqui na chamadinha da classe, na assinatura. Tá bom? Então o que a gente quer? A gente quer executar essa classe passando a URL. No onPreExecute eu mostro aquela mensagenzinha que eu estou fazendo o download do JSON. A gente faz isso porque eu posso ter um problema de conectividade, né? Então o usuário fica sinalizado para o usuário que eu estou fazendo isso. No doIn background, eu executo o código propriamente dito de conexão, pego o retorno como texto, e no onPostExecute, eu tiro essa mensagenzinha da tela, pego os objetos já devidamente populados, né, e faço aquilo que eu tenho que fazer com eles na minha aplicação. Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer é iniciar essa classe aqui. A gente faz isso dentro do onCreate. Vamos lá, eu vou dar um new, o nome da classe, download JSON AsyncTask, .execute. Isso vai me garantir que eu vou instanciar essa classe e ela vai ser executada.
tá bom? O que vai aqui dentro? A URL que eu quero conectar. Então vamos lá, copiar a URL, essa URL aqui, tá? Lembrando, a gente está usando uma aplicação de terceiros, implementado por outra pessoa, que nos retorna alguma informação que eu quero usar na minha aplicação. Por exemplo, a vez passada aqui, a gente fez uma de consulta de CEP, né? Onde eu consultava um determinado CEP, ele me retornava várias informações a respeito desse CEP, beleza? Nesse exemplo aqui, eu quero consultar essa API que gera para mim 100 usuários, tudo bem? É isso que ela faz aqui. E aí eu vou receber esses usuários aqui na minha aplicação e mostrar na tela. Beleza, comecei então aqui a minha classe aqui, passei por parâmetro a URL que a gente vai conectar. Ela vem aqui nesse argumento. No onPreExecute eu vou exibir aquela mensagenzinha, fazendo o download do JSON. Enquanto isso, no doInBackground eu faço toda a parte de conexão, certo? E aqui no onPostExecute eu pego essas informações e manipulo na minha aplicação. Mostro na tela, altero valores e por aí vai. Ok, então vamos começar lá pelo nosso onPreExecute. O que a gente vai fazer nesse cara? Mostrar uma janelinha de espera para o usuário. Então vamos lá. Aqui eu vou ter uma... Deixa eu só declarar esse cara aqui em cima. Posso usar esse Progress Dialog, Dialog. E aqui dentro eu uso Dialog, classe ProgressDialog.show. Beleza, classe que eu estou aqui, né? .this, seguida do título, que eu vou colocar ali na parte de cima, colocar um aguarde, seguido do texto, fazendo o download das informações. Pronto. Beleza. E ele vai mostrar isso pra gente e já vai lá para doInBackground. Na doInBackground, a gente vai fazer o seguinte. Primeira coisa, pego nessa variável que veio a URL, tá? Então vamos lá. Deixa eu dar um enter aqui. String URL, parâmetros. Ah não, é strings o nome que está ali, né? Strings na posição 0. Beleza, ele vai pegar lá o argumento na posição 0, que é a nossa string, né? E vai jogar para aquela variável URL. E agora eu vou converter aquela variável ali para um tipo específico de URL. Tá? Vamos lá. Ah, não posso ter o mesmo nome, né? URL string, vou chamar esse cara aqui. Pronto. URL recebe... Peraí, antes eu tenho que fazer um try, tá? Vou fazer aqui que ele preenche pra gente. URL, new URL de URL string. Vou dar um Alt Enter e dizer que isso vai ser feito dentro de um try catch. Beleza. Converti minha string que eu passei lá no começo para um tipo específico de URL. O próximo passo que a gente vai fazer é conectar nessa URL. Para isso eu utilizo a classezinha HTTP URL Connection, url.openConnection. Tá? Alt Enter. Vou adicionar um cat específico para esse tipo de conexão e vou Alt Enter de novo e vou usar um cast. Tá? Vou converter para esse tipo específico aqui. Na sequência, eu vou setar um tempo de leitura máximo, certo? Para minha aplicação não ficar infinitamente tentando receber essas informações. Pode ser que eu não consiga receber essas informações. Por último, um connect. Beleza, nesse momento aqui, o que eu preciso agora? Pegar o que a gente chama de string de entrada, né? O input stream. E aí eu converto isso para uma string. Então, primeiramente, input stream, vou chamar esse cara de resposta, e HTTP URL connection.getInputStream. E agora eu converto esse cara para uma string. Né? Então vai ser new scanner de resposta.
Deixa eu só importar esse cara aqui. Seguido com delimitador aqui de final de string. E aí eu dou um next. Pronto. Beleza. Opa, aqui tá errado, né? Desse jeito aqui, ó. Pronto. Assim. Beleza, então peguei toda aquela informação que está vindo dessa página aqui e joguei para uma string chamada texto. Tá? Vou chamar de texto. Né? Pronto, gente. Será que está funcionando nossa conexão? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um if aqui para ver se ela não é nula. Se ela não for nula, a gente vai chamar um método. Se ela for nula, eu retorno nada. Tá? Então vamos lá. Se ela não for nula, o que vai acontecer? Eu vou chamar um método qualquer, vou chamar esse método de getDados. Eu vou enviar essa informação para esse método. E esse meu método vai gerar para mim um arraylist de usuários. Tá? Pronto. Então o que esse método aqui vai fazer? Ele gera para mim, ele vai gerar para mim, a gente vai implementar ele, né? Ela vai gerar para mim um arraylist de usuários. Opa, tem que dar um nome aqui, né? Usuário arraylist. Beleza, deixa eu só implementar esse método e a gente testa. Vou dar um Alt Enter, criar método, na classe MainActivity ou na classe essa aqui, Download JSON Async Task. Nessa aqui mesmo, né? Então beleza, e vou dar um return nada aqui só para a gente testar. Pronto, então a gente pode colocar agora um breakpoint aqui e ver se essa variável de texto aqui não está nula, né? Não está vazia. Só para a gente ver se essa conexão com essa API aqui está funcionando neste exato momento. Pessoal, a gente está tendo um errinho nessa aplicação aqui, mas é só porque eu esqueci de adicionar aquela permissão para acessar a internet no Android Manifest. Tá? Então vamos lá, eu vou colocar uns breakpoints aqui, para a gente saber se essa string está valendo os valores. Vamos lá no Android Manifest, ele fica aqui. Né? Eu vou adicionar aqui a minha permissão. Uses permission, internet e fecho a tag. Beleza? Ok, vamos debugar esse código até esse momento para saber pelo menos se essa variável, texto, está valendo o valor que a gente tem que receber desse cara aqui, tá? Que são esses usuários aqui, tá bom? Então beleza, já cheguei aqui, né? Minha aplicação pausa nesse momento do breakpoint. Vamos ver a variável texto, quanto que ela está valendo. Aqui embaixo eu tenho, olha lá. Ah, perdão, eu estava testando na URL antiga. Deixa eu só voltar essa URL aqui e executar novamente. Beleza, agora sim, na variável texto, o que eu tenho? Eu tenho aqueles atributos lá, né? Nome tal, usuário tal, e-mail tal, endereço tal. Tem todos aqueles valores aqui vindos aqui desse arquivo JSON aqui que a gente precisava, ok? Beleza, o que eu quero agora? Eu quero pegar esses dados e transformá-los. Deixa eu parar a execução aqui, né? Quero pegar esses dados e transformar lá naquele nosso objeto, né, que vai ser um arraylist de usuários. Tá? Para isso a gente tem o método getDados e aí vamos lá implementar esse método. Pronto. Aqui no método getDados, o que eu faço? Bom, a primeira coisa que eu preciso é dar uma olhada no formato do JSON, né? Como que ele está montado, como que esses dados estão vindo para mim. Né? Então vamos lá. Eu sei que eu vou precisar de um arraylist de usuários. E aí, para cada objeto que eu pegar lá do meu arquivo JSON, eu vou jogar nesse arraylist aí. O que eu preciso? Primeira coisa, pegar esse cara aqui, né? O que eu tenho? Eu tenho um JSON array. JSON array. Não é um object. Primeiro é um array. Então, vamos lá.
JSON array, new JSON array. Tá? Do que? Justamente da variável que está vindo por argumento, a variável texto. Ok? O que ele está reclamando? Eu tenho que fazer esse cara dentro de um try-catch. Então, Alt Enter, surround with try-catch. Pronto, beleza, está aqui. E aí as operações eu faço tudo aqui dentro do try. Tá? Beleza, agora o que eu vou fazer? Eu vou iterar, né? Vou entrar no laço de repetição desse JSON Array e vou pegar os meus JSON Objects lá dentro. Vamos lá. Vou ter um laço de repetição aqui. JSONArray.length, né? Tamanho. E mais. Beleza, e para cada iteração dessa eu pego um object, né? Então vamos lá. JSON Object. Vou chamar de item, né? Usuário, vai. Usuário JS Object. Vai ser o JSON Array get JSON Object na posição i. Certo? Beleza. E agora com esse item, que vai ser o primeiro objeto aqui da nossa objeto usuário do nosso arquivo JSON, eu começo a extrair os dados dele. Tá? Então vamos lá, eu já tenho esse usuário, peguei lá da URL. Agora o que eu vou fazer? Vou instanciar um objeto usuário aqui local, usuário, meu usuário, e vou começar a setar os valores. Tá? Vamos fazer mais ou menos na sequência aqui. ID, nome, sobrenome, e-mail. Set. ID, nome, sobrenome, é 7, né, gente? Perdão. ID, nome, sobrenome, e-mail. Tá. O que vai aqui dentro? Usuário, esse cara aqui, né? Usuário JSObject, ponto. Agora vamos lá. Eu estou aqui, beleza? Então, ponto ID, né? getString ID. getString ID. Beleza. Tá aí. E aí eu faço a mesma coisa para os outros atributos. Tá? Vamos lá. Eu vou copiar esse começo aqui. Vou colocar aspas, só para ficar mais fácil aqui para a gente. No nome é name. No sobrenome, username. No e-mail é e-mail. Antes de terminar, vamos ver se está funcionando esse cara aqui? Deixa eu só adicionar, depois a gente vai fazer adicionar restante dos atributos. Depois a gente faz isso. Tá? Antes da gente terminar, vamos ver se está funcionando. Então o que eu quero? Vou pegar o meu ArrayList de usuários, esse cara aqui, e vou adicionar esse cara que eu acabei de criar, o usuário. Tudo bem? E ele vai fazer isso 100 vezes, né? São 100 usuários aqui. Beleza? Beleza. O que eu tenho que fazer aqui no final? Retornar esse usuário ArrayList. Tá bom? Então vamos lá. Aqui. Return usuário ArrayList. Ele retorna para quem? Para cá, né? Retorna para esse cara aqui. E esse cara aqui que eu estou no doing background, por sua vez, me retorna para a entrada do onPostExecute. Tá bom? Então eu vou colocar um breakpoint aqui. Vamos ver
se os dados estão chegando nesse cara. Tá? Beleza, nesse momento aqui eu já fui lá no método getDados, tá? Mandei todo o texto que veio desse arquivo aqui. Fiz lá as funcionalidades desse método getDados, né? Quebrei esse cara em um array, percorri os objects, criei os usuários, adicionei no usuário ArrayList e retornei para cá. Então essa variável nesse momento aqui ela tem que estar devidamente populada. Vamos lá ver. Usuário ArrayList, tamanho 10. Opa, tá certo, né? Vamos lá ver. Olha lá, usuários ID 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 9. Né? E os atributos? A gente colocou ID, nome, sobrenome, e-mail. Né? Olha lá, e-mail, ID, nome, sobrenome. No 1, também populado. No 2. Tá? Ou seja, está funcionando até então. Tá bom? Esse exemplo aqui, gente, eu tinha dito que são 100 usuários, mas eu escolhi a opção de 10. Tá? Beleza, então o que falta a gente fazer? Terminar essa parte aqui, né? E melhorar a nossa saída. Então vamos lá, vamos terminar essa parte aqui. O que mais que eu tenho aqui? Usuário. Vamos fazer na sequência. Depois de e-mail eu tenho endereço. Nossa classezinha tem esses atributos lá diretos. Né? Então seria rua. Vamos lá, set rua, endereço rua. Usuário.set endereço complemento. Usuário.set endereço CEP. Cidade e depois CEP. Set endereço. Eu não fiz a cidade? Faltou a cidade. Então vamos colocar aqui, gente. String endereço. Cidade. Alt insert. Getter setter. Pronto. Agora eu volto aqui. Set endereço cidade. Usuário.set endereço CEP agora? É isso, né? CEP. Tá. E por último, latitude e longitude. Usuário.set geolat. Usuário.set geolong. Tá, aqui dentro, vamos lá. No endereço, eu tenho que avançar um nó dentro desse cara aqui. Então eu vou usar esse cara, tá? Só que aqui, ao invés de getString endereço, ou getString street, eu tenho que avançar um nó aqui dentro, né? Então vai ser mais um JSON object, tá? Lembrando, isso aqui é um object, né? Mais um JSON object, cujo nome é address. Aqui eu só vou dar um enter, tá? Agora sim, ponto getString, né? Ponto getString. GetString do que? Street. Pronto. Eu vou separar até aqui para a gente ficar mais fácil, tá? Esse foi o de rua. Agora eu vou fazer o de complemento. O de... Opa. CEP. Zip code, né? Ah, perdão, pulei o de cidade, né? Aqui é cidade, tá, gente? Então vamos lá. Cidade. Aqui sim é o de CEP, tá? CEP. E aqui, olha só, latitude e longitude estão dentro de um objetinho chamado gel, que está dentro de address, tá bom? Então vai ficar mais ou menos assim, ó. Aquele cara que eu estou percorrendo, principal, né? Ponto. Get JSON object em address. Ponto. Get JSON object de novo em gel, certo? O cara que eu estou percorrendo.
dentro de address. Dentro de address ele não fecha gel. E aí ele fecha os dois, tá? Então vamos lá. Dentro de address, gel. E agora sim, eu pego lat e lng. Lat. Vou copiar esse cara aqui. E lng. Beleza, agora sim, tá? Deixa eu só separar aqui. Esses aqui estão fora do endereço. Esses caras estão dentro do address. E esses dois últimos aqui, além de estarem dentro do address, eles estão dentro também do gel, tá? Agora vamos lá, né? Finalizando. Telefone, website, empresa. Telefone, website e empresa. A empresa a gente usou direto, né? Vai ser nome e esses caras aí. Então, empresa eu tenho nome, eu tenho slogan e eu tenho esse BS. O que vai aqui dentro? O nosso objeto principal, ponto. Eles estão diretos. Esse cara fecha, beleza, eles estão diretos, então phone, né? GetString phone. GetString phone. Phone, beleza. Entre aspas. Site vai ser a mesma coisa. GetString website. Website. E esses estão dentro de company. Então a gente vai fazer assim, ó. Get JSON object, tá? Company. E aqui sim getString, tá? Vou dar um enter aqui. E dentro de getString a gente tem esses três caras. Beleza, eu vou copiar esse cara aqui. Ele vai vir para cá. Dentro de company eu tenho name, dentro de company eu tenho catchphrase, dentro de company eu tenho BS. Beleza, finalizamos nosso objeto. Com o objeto finalizado, eu adiciono ele no arraylist e aí eu tenho o meu arraylist pronto. Tá? Então vamos executar novamente para ver se todos os atributos agora estão preenchidos corretamente. E aí a gente parte para a última parte, que é colocar esse cara numa lista. Tá bom? Beleza, vamos ver aqui como é que está nesse momento. Nosso usuário arraylist 10 posições. Vamos pegar um qualquer aqui. Olha lá, todos os atributos devidamente preenchidos. Tudo bem? Aqui a gente sabe então que tá. Todos os nossos atributos estão funcionando. Já tenho um arraylist de usuários e já consigo começar a lidar com essas informações na minha aplicação. Vamos fazer o seguinte, vamos gerar uma lista nessa nossa aplicação aqui e exibir esses dados na tela e aí a gente encerra a nossa aplicação. Tá bom? Então, para isso, o que eu preciso? Vamos lá. Eu posso dizer que essa tela inteira vai ser uma lista, então eu vou herdar de listActivity. Tá? A gente fez esse exemplo lá nas primeiras aulinhas. Herdei de listActivity, não vou usar o meu arquivo XML, porque a minha tela inteira é uma lista, então posso comentar esse cara aqui. O que mais? A gente pode ir lá para o nosso onPostExecute, onde ele recebe esse arraylist de usuários. Né? Então, nesse cara aí, eu vou montar minha lista. Então, beleza, eu estou dentro da minha classezinha, onPreExecute, doing background, o retorno desse cara, que é isso aqui, né? Vem para
cá. Cadê o meu? Ah, gente, não... Ah, tá aqui. Um post execute. Vem para cá e recebe aqui. Aqui dentro, o que eu vou fazer? Vamos lá. Primeira coisa, tira aquela janela de diálogo, né? Senão ela não vai sair nunca da nossa frente. E monto a minha lista, né? Posso começar com um array adapter. Vai ser um array adapter de usuário. New array adapter. E aqui dentro, vamos lá. Primeiro parâmetro. O contexto da aplicação. Nome da activity que eu estou.this. Segundo parâmetro, o formato da lista. Vamos usar esse cara aqui. E o terceiro, minha fonte de dados, tá? Que vai ser o meu próprio esse cara aqui, ó, tá? Certo? Um array list de usuários que veio aqui pra gente lá do doing background, tá bom? Beleza. Por último, setList adapter de adapter. Esse cara que a gente acabou de criar aqui. Beleza, né? É isso, tá? Vamos lá rodar e ver se ele mostra uma listinha de usuários aqui pra gente. Deu um erro. Vamos lá ver o que aconteceu. Tá, ele deu um erro aqui que ele estava esperando algum ID que a gente não ofereceu. Provavelmente nesse adapter. Vamos dar uma olhadinha. Ah, olha só, eu passei o nome do próprio XML aqui no nosso array adapter, tá? Aqui a gente preenche com aquele XML referente à formatação da lista, né? Eu fiz referência a esse arquivo aqui, mas não é isso, né? A gente faz referência assim, né? android.r.layout. E aí sim a gente escolhe uma das opções, tá? Por exemplo, essa primeira aqui. Beleza, vamos ver se a gente resolve o problema e os dados vão ser exibidos na telinha. De cara, lembrando aqui, a gente não fez o toString, né? Então ele vai exibir provavelmente algumas informações, olha lá, algumas informações estranhas, né? Referente à posição do objeto na memória, tá? Mas beleza, trouxe as informações aqui pra gente, tá? Vamos lá então, aqui no usuário, lá no final, Alt Insert, toString. Para não ficar muito popular, não vamos deixando, vai, deixa todos, depois a gente muda. Beleza? E aqui, vamos rodar de novo. Olha lá, ele trouxe do jeito que a gente montou o nosso toString, tá? Então olha lá, usuário, chavezinha, ID igual, usuário, chavezinha, ID igual. Vamos melhorar um pouquinho esse toString, né? Eu acho que basta a gente exibir o que dos usuários aqui. Vamos exibir o nome, o e-mail e o telefone, tá? Então vamos lá. Nome, dois pontos, espaço, mais nome, espaço. Vou quebrar a linha, ponto. Opa, ponto. Quebra a linha, e-mail, mais e-mail, ponto, quebra a linha, telefone, mais tel. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Beleza, agora melhorou, né? Olha lá, nossa lista com nome, e-mail e telefone de cada um dos usuários, dos 10 usuários que a gente trouxe através de uma conexão lá naquela URL, tá?
E aí trouxe para a gente aqui. Vamos fazer uma recapitulação então, só para a gente encerrar. O que está acontecendo aqui? A gente está conectando em uma aplicação que implementa uma API, que disponibiliza uma API, certo? Com as informações dessa aplicação. Isso é muito comum quando eu preciso trocar informações entre diferentes aplicativos, entre diferentes sistemas, tá? Uma dessas aplicações gera um web service que eu consumo, certo? Disponibiliza uma API, né? Para que eu, através de uma outra aplicação, no caso aqui meu aplicativo de celular, se conecte nesse primeiro aplicativo e consuma esse arquivo, esse formato de dados que pode ser um XML ou um arquivo JSON, né? Nesse caso aqui, essa API disponibiliza um arquivo JSON. E aí a gente viu que esse arquivo ele pode estar configurado em JSON Objects, através dessas chavezinhas, em JSON Arrays, através dos colchetes, ou uma combinação de ambos, certo? Quais são os passos para a minha aplicação fazer isso? Eu preciso de uma classe modelada conforme esse arquivo vem, né, com esses atributos, pelo menos os atributos que eu queira pegar, pelo menos. Na minha classe principal, eu vou ter uma classe AsyncTask, que funciona com 3 métodos. Um método que entra em atividade e fica executando enquanto o doInBackground faz as suas operações, que é o onPreExecute. Tá? Então a sequência é onPreExecute, doInBackground, seguido de onPostExecute. Tá? Para isso a classezinha tem que ser AsyncTask. Executa essa classe passando a URL que eu quero conectar. Os argumentos vão ser a URL, esse segundo aqui a gente não vai utilizar, e o terceiro tipo de retorno que essa classe aqui vai gerar. Né? Então vamos lá. No onPreExecute, a gente colocou uma janelinha de diálogo para o usuário, fazendo o download das informações. Né? Enquanto isso, ele chama o doInBackground, e aí eu pego o argumento, que é a URL, certo? Peguei o argumento do URL, converto para URL, faço os trâmites aqui para conectar nessa URL, recebo de resposta da conexão dessa URL um input string que eu converto para texto, que é exatamente isso aqui, tá bom? Beleza, uma vez de posse dessas informações, eu chamo um método que vai transformar essas informações. Muito comumente, geralmente, é uma lista, né, um array list de alguma informação. No primeiro exemplo não era só um objeto. Nesse exemplo já é um array list, é mais comum. Esse método aqui ele vai converter todo esse texto num array list, no nosso caso, de usuários. Tá? E daqui a pouquinho a gente entra nesse método para explicar. Aqui, eu retorno esse array list. O retorno do método doInBackground é a entrada do método onPostExecute, beleza? Então o array list populado vem para cá. Nesse método, o que eu faço? Tiro a janelinha lá da frente, monto a minha lista e mostro a lista na tela. É só isso, tá? Com a fonte de dados. Voltando naquele método que vai quebrar o texto para a gente, né? Então vamos lá. No doInBackground eu recebo o texto do site, chamo um método que vai fazer isso. Como que esse método faz isso? Aí, gente, eu tenho que olhar o formato do JSON aqui. Né? Eu tenho um JSON array com vários objects dentro dele. Certo? Então aqui eu vou ter um JSON array percorrendo e pegando os objects a cada iteração. Né? E aí eu tenho o objeto da vez aqui, um JSON object, e aí eu começo a extrair os dados desse cara com getString. Tá? A variável.getString, a variável.getString, e jogo no meu objeto. E vou setando os valores desse objeto. Tá bom? Poderia também criar um construtor já com todos os parâmetros, jogo em variáveis locais, né? Também tem formas diferentes de fazer isso, beleza? Aqui só tenho que tomar cuidado que eu tenho alguns casos de atributos compostos aqui, que dentro de um JSON Object eu tenho outro JSON Object. Tá? E ainda nesse exemplo nosso, dentro desse JSON Object, eu tenho mais um aqui, né? Que é o gel. Então como que eu faço isso?
Ao invés de usar o getString, eu uso o getJSONObject e aí sim o getString. Tá? É só eu avançar um nó para frente aqui dentro. Tá bom? É só isso. Olha lá no gel, como é que vai ficar? Eu vou no nó principal, daí eu vou no JSONObject, address, né? Esse cara aqui. E daí eu avanço mais uma vez aqui com getJSONObject no gel, e aí sim eu pego o getString. Tá? Então é só fazer isso que eu consigo percorrer todo esse, claro, dentro de um laço de repetição, né? Percorrer todos os meus JSON objects e popular o meu objeto e adiciono o objeto no arraylist. Populo o objeto e adiciono no arraylist. No final retorna esse cara e eu vou ter um arraylist devidamente populado. E aí, no onPostExecute, recebendo esse cara de retorno, eu consigo fazer o que minha aplicação pede. Né? Por exemplo, mostrar aqui na tela. E a partir daí consigo implementar o clique aqui para editar, para salvar em um banco local, para mandar para uma outra aplicação e assim sucessivamente. Beleza, gente? São esses os exemplos que eu queria trabalhar com vocês. Espero que tenha sido proveitoso. Né? Eu vou subir o código desses dois projetos lá para o Git e disponibilizo para vocês estudarem, implementarem, porque isso aqui não vai mudar nunca, tá, gente? É receitinha de bolo, tá? Conecto lá na URL, percorro com meu laço de repetição e vou setando os valores no meu objeto. Tudo bem? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Tentem implementar esses exemplos. Tentem implementar aquele primeiro exemplo com aquela alteração na tela, onde o usuário digita o CEP e a consulta é feita baseada no valor informado pelo usuário. Tá? E tentem dar uma estudada nesse código aí. Valeu, gente. Até mais então. Bons estudos. Tchau, tchau.